Atenção, atenção, Cereto News chegando com as informações do Corinthians, reforço argentino. Quem é Facundo Colídio? Facundo Colídio. O Corinthians teria o interesse nesse atacante argentino. E o Luan vai embora depois da confusão toda, a agressão que aconteceu no motel, toda aquela confusão, ele vai embora ou não? O Corinthians tem concorrência pela contratação do zagueiro Marlon. O Fluminense também tem interesse na contratação do jogador. E o Coringão tomou um chapelaço do time da Arábia Saudita. Perdeu o Cuejar para o Al-Shabaab da Arábia Saudita. Eu conto tudo para vocês aqui agora, o noticiário completo do Corinthians. Corinthians que já sabe o caminho na Sul-Americana também. Cereto News. Depois da vinheta, roda a vinheta produção. Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Seja mais um youtuber espectador do canal do Cereto. Inscreva-se no canal, aperte o sininho, ative o sininho para receber todas as notificações. Quando tiver vídeo novo, quando tiver live nova, você fica sabendo. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. E deixe também o seu comentário, faça o seu comentário porque eu leio todos os comentários, a sua opinião tem vez aqui no canal do Cereto. Em nome de Aposta Ganha, vista a camisa do Aposta Ganha, você também. Hoje tem jogo pela Copa do Brasil, tem jogão, tem América e Corinthians pela Copa do Brasil. Em quem você aposta? Eu aposto no Coringão. E na primeira aposta, se você ainda não é cadastrado no Aposta Ganha, faça o cadastro com o meu link e você ganha R$5 na primeira aposta de bônus. Para continuar apostando. Aposta Ganha, jogue o mesmo e ganhe mais. Ultra Odd no Aposta Ganha, a melhor odd do mercado. Aposta Ganha, aposte você também. E segundo o jornalista César Luiz Merlo, que é um jornalista argentino, o Corinthians teria interesse no atacante centroavante, o Facundo Colídio. Mas quem é Facundo Colídio? Facundo Colídio é o seguinte, é esse aí, é esse cidadão que está na foto. Aliás, o Boca Juniors também tem interesse na contratação do jogador. O César Merlo disse o seguinte, que o Corinthians e o Boca fizeram propostas à Inter de Milão, porque o Facundo Colídio, ele pertence à Inter de Milão, pela contratação do centroavante, que está emprestado ao Tigre da Argentina, disputou a última temporada pelo Tigre da Argentina. Facundo Colídio tem 23 anos, é centroavante, revelado no Boca Juniors, ainda nas categorias de base do Boca Juniors, ele foi negociado para a Inter de Milão, e é um jogador que agora está emprestado ao Tigre da Argentina. O Corinthians não confirma a informação. Não é a prioridade do Corinthians contratar um centroavante, né? Por isso a estranheza da informação. De qualquer maneira, é a informação do César Luiz Merlo, que também trouxe a informação à época do Matias Rojas, é um jornalista muito bem informado ali no futebol argentino, e traz o interesse, possível interesse do time do Corinthians. Não é a prioridade do Corinthians ter um centroavante, o Corinthians já tem o Yuri Alberto, tá dando, embora o Yuri Alberto tá numa fase péssima, das péssimas, né? Tá numa fase, né, lamentável, o Yuri Alberto não tá fazendo gols, diz-se até, fala-se nos bastidores de que o Yuri Alberto poderia receber uma proposta da Arábia Saudita de 40 milhões de euros, não sei se o Corinthians estaria interessado em outro centroavante, justamente porque sabe que pode vir essa proposta da Arábia Saudita de 40 milhões de euros pelo Yuri Alberto, a Arábia Saudita que está contratando todo mundo. O Corinthians também está dando espaço para os garotos das categorias de base, para o Felipe Augusto, que é muito bom centroavante, tem entrado e tem dado conta do recado, tem agradado a comissão técnica do Corinthians, principalmente o técnico Vanderlei Luxemburgo, mas a informação então lá da Argentina, do repórter César Luiz Merlo, de que o Corinthians tem
o interesse no atacante Facundo Colídio. Repito, a informação é dele. Até agora, nenhum diretor do Corinthians confirmou a informação. E também dificilmente confirmaria esse tipo de informação se está realmente negociando. A janela de transferência já abriu. Nesse momento, a gente tem que ter muito cuidado para saber o que é informação, o que é especulação, o que é verdade, o que é mentira. Mas esse jornalista, como eu disse, ele é muito bem informado. A prioridade do Corinthians é um zagueiro e um volante. O zagueiro é o Marlon. O Corinthians está tentando o Marlon. Só que agora, o Marlon do Shakhtar Donetsk, que esteve no Monza da Itália na última temporada. O Corinthians, o Marlon foi oferecido ao Corinthians através de empresários, e o Corinthians gostou muito dessa oferta. O Corinthians já aprovou o Marlon e quer a contratação do zagueiro para o meio do ano. Agora, para agora, né, para a janela do meio do ano, já quer o quanto antes contratar o Marlon para ser reforço do Corinthians. Acontece que o Fluminense também tem interesse na contratação do Marlon. Então agora o Corinthians tem uma concorrência aqui interna, uma concorrência de um dos adversários do Corinthians no futebol brasileiro, que é o Fluminense. O Marlon também tem interesse porque o Marlon foi revelado no Fluminense. Então tem essa. E segundo informações, o Marlon teria a preferência de jogar no Fluminense, justamente porque foi revelado no clube, tem uma relação afetiva com o clube, com o Fluminense, com o clube lá do Rio de Janeiro. Mas o Corinthians continua tentando. Isso é um ponto que complica um pouco a negociação. Outro ponto que complica a negociação são os altos salários do Marlon. Ele ganha lá muito dinheiro lá no Shakhtar Donetsk. Eu não sei exatamente qual é o salário dele, mas ele seria um dos jogadores mais bem pagos do Corinthians. Agora, o Corinthians confia na tal da cláusula da guerra para conseguir essa negociação, porque ele não teria que pagar os direitos econômicos. Então ele tenta convencer o Shakhtar Donetsk, e é claro que não é só convencer o Shakhtar Donetsk, também teria que convencer o jogador para tentar a história da cláusula da guerra e para liberar o jogador. Como a Ucrânia está em guerra com a Rússia, o jogador poderia ser emprestado sem que nenhum direito econômico sem que o Corinthians tivesse que investir dinheiro nos direitos econômicos. Bom, será que o Corinthians vai tomar um chapéu do Fluminense? Será? Porque chapéu da Arábia Saudita o Corinthians já tomou. O Cuéllar, ele foi contratado, o Cuéllar que estava no Al Hilal, foi contratado pelo Al Shabab da Arábia Saudita. Inclusive já se apresentou com a camisa do Al Shabab da Arábia Saudita. Aí ele está com a camisa do Al Hilal, ainda com a camisa antiga, mas ele já se apresentou com a camisa do Al Shabab da Arábia Saudita. O Corinthians ofereceu 3 milhões de euros na contratação do Cuéllar, não subiu esta proposta. Há quem diga, a informação que vem da Arábia Saudita é que o Al Shabab ofereceu 6 milhões de euros nesta contratação, e por isso levou o Cuéllar. E o Corinthians, então, portanto, tomou um chapelaço do Cuéllar, tomou um chapéu. Não tem jeito. Os times da Arábia Saudita têm muito dinheiro, é difícil concorrer com os clubes árabes. O Corinthians está tentando contratar o volante Wendel, continua negociando. A situação é muito difícil, porque o Wendel pertence ao Zenit. Mais uma negociação com o Zenit. O Corinthians tenta essa negociação por empréstimo. O problema é que o Corinthians está tentando fazer essas negociações sem ter dinheiro. E sem ter dinheiro, sem ter bala na agulha, é muito difícil conseguir essas negociações. O Zenit quer a quantia de 17 milhões de euros para fazer a contratação, para liberar o jogador, em definitivo. O Corinthians gostaria de negociar por empréstimo. O Wendel também foi revelado pelo Fluminense, é outro jogador revelado pelo Fluminense. E tem mercado na Europa. O Flamengo tem interesse no Wendel, a informação é que o Palmeiras também tem interesse no Wendel, ninguém ainda fez uma proposta efetiva. O Corinthians, sim, está tentando fazer um negócio de empréstimo por um ano.
pelo menos por um ano. O Zenit quer fazer um empréstimo, até toparia fazer um empréstimo de um ano, mas desde que houvesse a prioridade na compra. E o Corinthians não quer colocar a prioridade na compra um jogador por 17 milhões de euros. Contratado até agora mesmo apenas o Matias Rojas, e ele não vai jogar contra o América Mineiro. A documentação dele não foi regularizada, o nome dele não saiu no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, é possível que o nome dele já tenha saído no BID. Se saiu no BID, aí ele poderá jogar só contra o Atlético Mineiro no próximo sábado, porque contra o América ele já não pode mais jogar, o nome dele teria que ter saído até terça-feira. Como não saiu, a documentação não foi regularizada, agora a esperança, a expectativa, ele viajou para Belo Horizonte, está com a delegação em Belo Horizonte, a expectativa é que ele jogue no próximo sábado contra o Atlético Mineiro. Essa é a única contratação por enquanto, do Corinthians nesta janela de transferências. E como é que vai ficar a história do Luan, hein? Bom, o Corinthians tenta agora uma rescisão de contrato com o jogador. Teria que ser uma rescisão amigável, depois de tudo que aconteceu com o Luan, a questão da agressão lá no motel, né, os torcedores que já foram identificados, pelo menos 7 torcedores identificados, ligados à torcida, a Gaviões da Fiel, informação que um deles estaria armado, inclusive. As imagens são muito fortes, as imagens que rolam pela internet são muito fortes. Pegaram o Luan pelo pescoço, Luan chegou a sair ensanguentado, ele colocou lá uma das fotos nas redes sociais dele, da bermuda totalmente ensanguentada. Então, assim, é uma imagem muito forte. Agora, o Corinthians vai tentar fazer uma reunião com ele para tentar essa rescisão de contrato, porque não tem mais clima, não tem mais ambiente para ele ficar no Parque São Jorge. Só que o Luan ainda tem contrato até o final do ano, né? E, portanto, ele tem dinheiro para receber do Corinthians. Segundo informações, ele ainda tem 10 milhões de reais para receber do Corinthians no contrato até o final do ano. Ele vai abrir mão, assim, dos 10 milhões de reais? Obviamente que não, porque ele não vai querer abrir mão, assim, dos 10 milhões de reais. 5 milhões e 600 mil reais seriam referentes a 7 meses de trabalho. Ele ganha 800 mil reais de salário. 4 milhões e 500 mil reais em direitos de imagem estariam atrasados. Então, o salário de 800 mil reais por mês divide em carteira de trabalho, CLT e também direitos de imagem. Então tem 5 milhões e 600 mil reais referentes a 7 meses de trabalho e 4 milhões e 500 mil reais em direitos de imagem, que estariam atrasados, inclusive. O Luan não vai querer sair do Corinthians sem pegar esse dinheiro, mas pode haver uma conversa de uma rescisão para que o Luan aceite receber esse dinheiro parcelado, essa rescisão de contrato parcelado. O próprio Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, disse que não tinha o dinheiro para pagar o Luan à vista, essa rescisão à vista, e por isso ele teria que ficar até o final do ano. Bom, enfim, vamos aguardar os acontecimentos, se vai acontecer realmente essa reunião. Evidente que vai acontecer uma reunião com o Luan, porque depois de tudo que aconteceu, a permanência dele fica completamente inviável no Parque São Jorge. E o Corinthians conheceu hoje o caminho dele na Sul-Americana. Se o Corinthians passar pelo Universitário do Peru, e nós temos a chave aí, se o Corinthians passar pelo Universitário do Peru, à direita, a chave do Corinthians. Ele pega o News Old Boys, que é o time argentino, que está embaixo, tá vendo na chave ali? À direita tem o Corinthians contra o Universitário. É o segundo confronto, de cima para baixo. Se ele passar do Universitário do Peru, ele enfrenta o Newell's Old Boys, que é um time argentino. E aí depois ele vai seguindo a vida dele na Sul-Americana. Agora, o que é importante falar nessa história toda aí é a seguinte: o Corinthians caiu de um lado da chave. Do outro lado da chave está o São Paulo. Então, Corinthians e São Paulo só se enfrentariam numa possível final de Copa Sul-Americana. Você imagina só, Corinthians e São Paulo na final da Sul-Americana? Que final seria?
seria uma final espetacular. Acho que é a chance do Corinthians fazer da Sul-Americana, já que não acabou sendo um prêmio de consolação, né, para o Corinthians. O Corinthians queria mesmo a Libertadores, não deu para a Libertadores, acabou sendo um prêmio de consolação, mas mostramos a chave, portanto, mas seria legal, bacana, uma final entre Corinthians e São Paulo. Eu acho que seria muito bacana que isso acontecesse. Bom, continua muito a pressão em cima do Vanderlei Luxemburgo, vamos aguardar os acontecimentos, muita gente acreditando que em caso de eliminação na Copa do Brasil, o Luxemburgo será demitido e a pressão continua muito forte em cima dele. Vamos aos comentários aqui no canal do Cereto, eu leio todos os comentários, você que participa conosco, interage. O Agnaldo Oliveira, boa noite, Cereto, porque todo time vai lá, escolhe o jogador e contrata. No Corinthians não é assim, é uma novela, nunca acaba. Tem jogador que aposentou o Corinthians contratando. Esse Luan tem que fazer um favor para toda a nação, sumir. O Eris dos Santos. Boa noite, Cereto. O Corinthians precisa de 2 primeiros volantes experientes e um treinador que entenda de esquema tático. O Lucha teve todo esse tempo e nada de evolução. Manda um salve para Nova Canaã, Bahia. Alô, Nova Canaã, Bahia. Salve, muito obrigado pelo carinho da audiência. A Regina Ramos. Boa noite, Cereto. O time já tem muitos problemas dentro e fora de campo. Agora mais essa vergonha, essa violência. Não leva a nada. O Luan não tem culpa. Os culpados são essa diretoria horrível que nós temos. Cereto, cadê a apresentação do Matias Rojas? Acho que já está acontecendo alguma coisa de errado, bando de incompetentes. Não, falta só a questão da documentação, mas está tudo certo com o Matias Rojas. Deve ser apresentado na próxima semana, mas deve jogar no final de semana contra o Atlético Mineiro. Que nível o Corinthians está? O russo, tá russa a coisa, o russo. Meu timão, que torço com o coração. Fico triste pelo esporte ter toda a questão de falta de respeito. A coisa tá russa, meu irmão. O negócio tá feio, tá bravo. O próximo comentário, Danilo Rodrigues da Silva. O que aconteceu é lamentável, mas não é agora que o Luan não tem mais clima para jogar no Corinthians. Já faz um ano que ele não tem mais a intenção ou vontade nenhuma de ser atleta profissional. E está lá sentado no contrato. Ainda que a atitude desses torcedores seja errada. O Luan continua sendo um picareta aproveitador. Nada justifica a violência, né? Bem dizendo, nada justifica a violência. O Anderson Barros, a culpa não é do Luan, e sim dessa diretoria ridícula que está acabando com o Corinthians. Os caras que fizeram isso não são torcedores, são uma meia dúzia de bandidos vagabundos que sujam a imagem do clube. Muito bem. O próximo comentário é o seu. Você participa aqui do canal no Cereto com o seu próximo comentário. Eu leio todos os comentários e os principais comentários eu leio aqui no final do vídeo. E deixe sempre o nome de quem está falando, tá? O nome. Meu nome é tal, meu nome é Carlos Cereto. Tá falando de onde? Tô falando de Juazeiro do Norte, por exemplo, né? Então, pra gente citar o nome das cidades aqui e os comentários, claro, também, tá bom? Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e me segue nas redes sociais, @Carlos Cereto no Instagram, @Carlos Cereto no Twitter. E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.